Eu sou o Gabriel Eu sou a Samara. e o tema do vídeo de hoje é 4 coisas que a gente teria feito de diferente na faculdade de medicina. bora pro vídeo? A faculdade, né, amor, é um mar de oportunidades. A gente chega meio que de paraquedas, né? Chega muita oportunidade. Eu lembro na nossa Semana do Calouro, nos apresentaram muitos projetos, muitas matérias, até fizeram uma revisãozinha de anatomia, uma introdução pra gente que ia entrar. E eu fiquei, meu Deus, o que eu tenho que priorizar? O que eu tenho que fazer na faculdade? Exatamente, na faculdade de medicina a gente tem muitas oportunidades, são 6 anos. E as escolhas elas são diárias, todos os dias você toma uma escolha ou outra. Já no começo da faculdade são diversas oportunidades, é liga, é projeto de extensão, é projeto de pesquisa, é projeto de ensino, um monte de coisa. E aí fica naquilo, né? O que eu poderia ter feito diferente? O que nós poderíamos ter feito diferente? Porque, para quem chegou agora, eu e a Samara, nós fizemos faculdade federal aqui no Mato Grosso do Sul, na UFMS. E nós aproveitamos a faculdade. Porém, a gente, formando agora, em 2025, a gente sempre fica assim, poxa, o que eu poderia ter feito diferente? Então a gente vai trazer 2 coisas minhas e 2 da Samara que a gente poderia ter feito diferente. E para você que está começando agora, pode ser algo essencial para aproveitar o melhor da sua faculdade de medicina. Então a gente espera que esse vídeo possa inspirar vocês. Se vocês tiverem mais alguma coisa, principalmente para quem é mais experiente, olha, eu queria ter feito tal coisa, então comenta aqui embaixo também. Então bora lá para a primeira. Qual que é a sua, amor? Então, bora lá. Primeira coisa, eu teria estudado por métodos mais ativos. Eu não sei como que vocês estudaram para passar medicina. Provavelmente vocês fizeram muitas questões e conseguiram ser aprovados aí no vestibular. Porém, durante a faculdade, a gente já começa com aquele outro ar. Agora eu entrei na faculdade, eu vou abandonar os métodos antigos, eu vou experimentar várias coisas. Eu posso falar para vocês, eu experimentei muitos métodos ao longo da faculdade. Meus amigos sabem, né? Cada semana, cada mês... Tava querendo estudar de um jeito. Era um método diferente. E a gente não precisa reinventar a roda. Eu acredito que, assim, como até a ciência mostra, tem muitos artigos que colocam, né, tem essa pirâmide que a gente vai até colocar aqui na tela, que mostra o grau de retenção de acordo com os métodos de estudo. E o grau de retenção maior é aquele que é um método mais ativo. Então, quais são os métodos ativos? Flashcard, explicação para você, para uma outra pessoa. Aquele método Feynman, né? Método Feynman, de você explicar algo, sintetizar algo mais complexo de uma forma um pouco mais simples. E também questões, é uma forma muito boa. E tem um método de revisão daquilo que você já estudou. Quer seja pelo flashcard, que tem revisão espaçada, quer seja por questão que você faz no período, depois refaz as mesmas questões. Não é só fazer para a prova, porque você vai esquecer. Então sempre tem isso. Métodos ativos. Não é só ficar assistindo videoaula durante a faculdade, não é ficar só fazendo resumo, grifando, pegando marca-texto e tudo mais. Não. Métodos ativos vai te ajudar muito a reter conteúdo. É verdade. Eu até já li um artigo que falava sobre isso, métodos de estudo, e ele fala, por exemplo, sabe aquela revisadinha última que a gente dá no final da prova, quando tá quase entrando na sala de prova, e fala assim, amigo, fala aí tudo que você sabe sobre tal doença que eu vou fazer a prova agora. Até esse artigo fala que isso que a gente faz, que a gente acha que vai resolver, né, tem uma forma de retenção muito pequena. Não só para a prova, mas como para a vida também, né? O mais importante é a gente estar sempre revisando, e a medicina é uma espiral mesmo. Tem que estar vendo os conteúdos de novo, porque você vai usar em algum momento. Exatamente. Seu amor, qual que é a sua primeira dica e o que você teria feito diferente? Olha, eu pensei, né, fiquei pensando no roteiro do vídeo, eu acho que seria criar grupos de estudo. Uma boa. Porque assim, a gente estuda muito sozinho, né, na faculdade, pelo menos eu. O Gabriel até eu lembro que ele se juntava com um amigo dele nas vésperas da prova e fazia uma revisão. Eu acho que se eu tivesse, assim, se eu fizesse parte de algum grupo que tivesse esse intuito pra gente revisar junto, pra gente cobrar uns dos outros, né, pessoas que realmente são interessadas, que estão focadas no mesmo objetivo, eu acho que eu teria mais constância em algumas coisas que eu gostaria, estudaria com mais afinco alguns conteúdos, né, e a gente aprende um com o outro, porque tem gente que tem mais facilidade numa coisa, outras pessoas em outros assuntos. Exatamente, e isso é legal, né? A Samara comentou. Eu tinha um amigo meu bem próximo que na semana da prova, ou quando a gente ia estudar por algum estágio extracurricular, a gente ficava revisando exaustivamente nas vésperas das provas. Eu dormia lá na casa dele, que ficava perto da faculdade, e a gente ficava revisando muito.
e cobrar um do outro é muito bom. É E você ter verdade. uma outra pessoa que está estudando bastante também, te estimula a também estudar muito. É aquela competição saudável de você falar, poxa, eu não quero ficar para trás, então eu tenho Sim. que ralar também. Então, isso de criar métodos de estudo, a gente tem até a experiência dos veteranos nossos que fizeram isso para a prova de Sim, e residência, né, amor? passaram, viu? Todos, Passaram. né? Na prova de residência fazendo esse método. Conheço gente, assim, de vídeo no YouTube que eu assisti que passou na USP por causa desses grupos de estudo. Então, você ter outra pessoa para prestar conta te ajuda a ser mais constante. Eu acho que teria me ajudado. Ótimo. E qual que é a outra coisa, amor, que você acha que mudaria nessa trajetória aí da faculdade? Minha segunda dica, eu fiz isso algumas vezes, mas eu teria feito muito mais. Acompanhar a equipe multiprofissional. Gente, assim, isso eu falo desde o começo da faculdade. Acompanhar a equipe multi. Como assim? Técnico de enfermagem, enfermeiros, acompanhar a fisioterapia, acompanhar o pessoal do laboratório. Todo mundo tem muita coisa para te ensinar. Principalmente coisas que às vezes não é do cotidiano do médico. Sim. Então, por exemplo, um acesso venoso periférico. Geralmente quem faz o técnico, o enfermeiro, o pessoal do laboratório. Cara, você ter uma habilidade dessa é essencial para você construir um nível de conhecimento que depois a faculdade de medicina, dependendo da faculdade que você estiver, não vai te ensinar. E aí você sai da faculdade e fica assim, poxa, isso aqui eu não tenho tanto domínio. E fica feio, fica ruim, porque se você, né, como médico, é responsável pelo plantão. Então, se alguém não conseguir, você precisa resolver. Claro que você pode pegar um venoso central, mas se você conseguir pegar um periférico, às vezes guiado por ultrassom, enfim, umas técnicas mais avançadas, você consegue poupar o paciente de um acesso venoso central que não teria tanta indicação. É verdade. Coisas simples assim que a gente pode fazer para ajudar a equipe, né? Até montar um equipo, ajustar o ventilador mecânico, isso aí os fisioterapeutas são Nossa, excelentes, sabe né? muito. E a gente, às vezes, tem que chamar um outro profissional para resolver ali um problema porque a gente não aprendeu aquela habilidade. E na nossa faculdade, até que passou por uma mudança recente do currículo, mas nós não tivemos muito esse contato, né? Mesmo em boneco, com passagem de sonda vesical, sonda nasoenteral, a gente não teve muito esse aprendizado pelo currículo regular. Foi mais, assim, quem buscou por fora e, claro, nos estágios do hospital tinha oportunidade. Exatamente. E isso é interessante porque se você tem essa habilidade, você consegue poupar a equipe. Às vezes Sim. está com uma superlotação e todo mundo precisa estar fazendo. Então, se você não souber, você vai sobrecarregar outra pessoa. Ou até mesmo de madrugada, chega um paciente, cada um está fazendo uma coisa. Se você conseguir realizar algo que pode ajudar, poxa, excelente. Fora que tem ambientes, locais, às vezes vai trabalhar em um local no interior ou algum local em que o recurso humano é limitado, você vai ter que assumir essas funções também. Então, faça isso durante a faculdade, que eu tenho certeza que no final da faculdade você vai sair bem bom. Com certeza. Última da Samara. Olha, a quarta coisa, né, contando todas que a gente já falou no vídeo, é acompanhar mais na UPA. Aqui na nossa cidade, né, em Campo Grande, a maioria dos médicos que se formam acabam indo para a UPA ou para a UBS. É claro que existem outros cenários de outras cidades, mas aqui o fluxo geralmente é esse do recém-formado. E eu senti falta de ter acompanhado desde a metade do ciclo clínico, ali a partir do 4º ano. Eu acho que já é um tempo ideal, que a gente já tem um certo conhecimento para acompanhar. E como é o local onde os recém-formados trabalham, tem que ter um contato prévio, né? Sim. Tanto com o sistema, com o fluxo de atendimento, com as funções de cada um, com até intimidade com a equipe, porque às vezes você consegue indicações de médicos, né, Exatamente. que conseguem te trazer para dentro desses lugares quando você for trabalhar. Então, eu acho que faltou. Eu comecei a fazer isso mais no final da faculdade, Gabriel também, mas se eu tivesse feito desde o início, acho que eu pegaria a mão também em muitas coisas assim de atendimento médico que eu poderia ter, né? E é insistir. Às vezes você tem um médico que não vai deixar você acompanhar ou vai ficar meio assim, te deixando de lado. Insistir em outros profissionais. Uma hora você vai encontrar uma pessoa bem bacana que vai deixar você acompanhar e vai te explicar uma coisinha ou outra e com certeza você vai entender o fluxo, entender muita coisa de burocracia e sistema e as queixas mais comuns do PS. Isso é fundamental para você sair um pouco mais seguro, né? Ninguém sai 100% seguro, mas te dá uma confiança de que aquele ambiente não é totalmente estranho a você. É verdade.
E Pode falar. a gente fazia muito estágio em hospital terciário, tanto os estágios extracurriculares quanto os curriculares. E não é geralmente o fluxo aqui da cidade do recém-formado. Então é isso, pessoal. Acho que essas são as 4 principais coisas aqui que a gente conseguiu pensar que fariam diferença, né, na nossa trajetória da faculdade. Exatamente. Se você gosta desse tipo de conteúdo e quer saber mais dicas, ou se você já saiu da faculdade e tem alguma dica para quem estiver ao longo desse processo da medicina, deixa aqui nos comentários, porque vai ajudar outras pessoas também. Siga lá no Instagram, casal.medexplica, e continue nos acompanhando nos próximos vídeos. Tchau, tchau.